O que é qualidade de vida? E por que eu bato tanto nessa tecla? Eu bato tanto nessa tecla porque é o seguinte, eu já falei isso em alguma live aqui, talvez você não estivesse, deixa eu explicar para você. Eu sou professor de matemática, física, química, ciências, essas matérias bem bacanas, tá? Já faz 16 anos, quase 17, já deu 17, nem sei, mas cerca de 16, 17 anos que eu dou aula tanto no ensino fundamental, né, no ensino médio, cursinho, ensino superior, tá bom? Esses cursos todos, tanto no âmbito privado como no âmbito público, tá? Então, escola pública também, sou professor de escola pública, passei um monte de perrengue, igual você, trabalho em escola que não tem estrutura, tá? Então, normal, já passei por tudo isso e de forma tranquila em alguns momentos e bem conturbada em outros momentos, tá? Então, se você passa por esses momentos, saiba que eu estou falando aqui da posição, a minha posição de fala é de um professor com experiência tanto no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, na escola pública, escola particular, tá bom? Então, a experiência é bem diversificada. E nesse período, nesse tempo, nem tudo foram flores, tá? Eu cresci em uma família de professores, eu vi o meu pai sendo um professor extremamente reconhecido, só que ele trabalhava demais. Então, eu vi que o meu pai, ele não tinha a qualidade de vida que ele gostaria, pelo menos era a minha percepção, porque eu vi que ele trabalhava de manhã, à tarde, à noite, madrugada, essas coisas, ele gastava muito tempo com horas invisíveis, né? Ele dava aula, mas tinha que corrigir um monte de prova, fazer diário e tudo mais, ele não tinha final de semana direito, ele não tinha as noites direito, ele não tinha tempo para estudar comigo, tá? Meu pai não me dava aula, ele não tinha o tempo. Raras vezes ele tirar uma dúvida. Então eu acabava estudando sozinho, sempre colocando ele como meta, tá? Eu não tô falando mal do meu pai, não. Tô citando um exemplo, que meu pai foi um grande exemplo para mim. Um grande exemplo, como pessoa, como professor, e ainda é até hoje, graças a Deus, tá aqui com a gente, beleza? Mas o fato é o seguinte, quando eu cresci nessa família, eu percebi o seguinte, meu pai é um professor extremamente valorizado, reconhecido, só que ele trabalha demais. Então eu quero ser tão reconhecido como meu pai era, só que não trabalhando tanto. Eu quero mais qualidade de vida do que o meu pai, tá? Eu não tô falando que a vida dele era ruim, não, tá? Mas ele não tinha a qualidade de vida que a gente sonhava. Eu tô falando para professor, você sabe o que eu tô falando, tá? É aquela qualidade de vida de você ter o seu final de semana disponível para poder passear todo final de semana, para poder decidir à noite ir no cinema, sei lá, em algum momento, mas não, tem muitos professores que às vezes têm que ficar lá preenchendo diário, elaborando prova, fazendo plano de aula e essas coisas, tá? Então, o que é qualidade de vida para mim? E foi nesse percurso que eu percebi. Você tem que ter a percepção de que você tem tempo, que você tem controle do seu tempo, e é percepção, porque isso é relativo, tá? Então, mas você tem que ter a percepção de que você tem tempo. Se você tem a percepção de que em algum momento você consegue tirar um tempo para você, reorganizar a sua agenda, isso te dá uma percepção de qualidade de vida. Tá? Isso te dá uma percepção de qualidade de vida. Como assim? Eu sou professor, eu tenho minha carga horária, eu tenho minhas aulas definidas, então aquele determinado horário eu tenho que chegar e dar minha aula. Beleza. Não dá para você mexer na sua carga horária, não dá para você mexer no seu horário específico na escola, tudo bem, mas dá para você mexer nas horas invisíveis. Dá para você mexer naquele período em que você está gastando tempo na sua casa, né, no final de semana, à noite, você tem que ter a sensação de que você tem liberdade de mexer nesse tempo sem ter prejuízos no resultado. Se você consegue fazer isso, você naturalmente vai ter uma percepção de que você tem qualidade de vida. Tá conseguindo acompanhar o que eu tô falando? Coloca nos comentários. Tá fazendo sentido o que eu tô falando para você? Então, eu percebi ao longo desse processo que eu não tinha que deixar de dar aula para ter qualidade de vida, tá? Eu não tinha que deixar de dar aula, até porque eu recebia bem como professor, tá? Então não era questão de salário, era questão de que eu não tinha percepção de qualidade de vida. Então, primeiro ponto, eu não tinha percepção de tempo. Eu estava muito sobrecarregado, eu pegava muita aula sem pensar nas horas invisíveis. Então, quando eu comecei a ter clareza de que existiam essas horas invisíveis e que eu podia reduzir essas horas invisíveis, porque agora não era invisível mais para mim, então, enquanto for invisível, você não vai conseguir fazer muita coisa. Agora, quando elas começam a ser visíveis para você, aí sim você consegue fazer alguma coisa. E eu comecei a automatizar o processo, eu comecei a mexer nessas horas invisíveis para poder ganhar tempo, tá?